Olá! A automutilação pode ser considerada como toda conduta humana voluntária de agredir o próprio corpo com cortes, queimaduras, perfurações ou qualquer outra forma de violência sem a intenção consciente do cometimento de suicídio. Por isso, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde, em parceria com a Fundação Demócrito Rocha, colocam este curso à sua disposição. Mas antes de começar a aula de hoje, vamos conhecer um pouco sobre essas instituições. A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, SGTS, é responsável por formular políticas públicas orientadoras da gestão, formação e qualificação dos trabalhadores e da regulação profissional na área da saúde no Brasil. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, trabalha com os países das Américas para melhorar a saúde e a qualidade de vida de suas populações. Fundada em 1902, é a organização internacional de saúde pública mais antiga do mundo. A Fundação Demócrito Rocha foi criada em 1985 com a missão de contribuir para a promoção do desenvolvimento humano, por meio da educação, da cidadania e da produção cultural. A FDR disponibiliza diversos cursos técnicos, de extensão e cursos livres, que têm alcançado milhares de alunos em todo o Brasil, como este que você tem acesso agora. Então, vamos nessa! Na primeira aula do curso Prevenção à Automutilação, compreendemos as definições básicas e suas principais características. Hoje vamos falar sobre a abordagem prática de prevenção e intervenção nesses casos. Compreender exatamente como fazer essa abordagem pode salvar vidas. O comando da aula de hoje é com a psiquiatra doutora Renata Figueiredo. Na videoaula de hoje, automutilação, abordagem prática de prevenção e intervenção. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou Renata Figueiredo, médica psiquiatra, e hoje vamos iniciar a segunda aula sobre prevenção à automutilação. Abordaremos o papel da família, da escola e da sociedade, assim como as políticas públicas e as medidas legais de amparo às pessoas em risco de automutilação. E também a importância da informação e seus efeitos positivos e os efeitos negativos. Desmitificaremos, isso mesmo, desmitificaremos. Apontaremos o que são mitos relacionados à automutilação e quais são suas verdades de acordo com os estudos científicos. Primeiro, começando com a família, como é a primeira e a principal fonte de relacionamento da maioria das pessoas, ela ocupa um papel de destaque no desenvolvimento da personalidade e na construção de valores éticos e morais. Por isso, a família pode ser um fator de risco ou um fator de proteção. E todos os esforços devem ser para que o fator de proteção, para que a proteção seja o caminho a seguir ao longo da vida. Então, os pais influenciam no padrão de comportamento e no desenvolvimento biopsicossocial dos filhos. Crescer em um ambiente familiar caótico repercute negativamente na saúde emocional e mental dos filhos. A exposição à violência, tanto física, sexual, como a emocional, a negligência, morar em uma casa onde não há diálogo e há um rigor excessivo, ou ao contrário, onde os jovens não conhecem os limites, tem grande probabilidade, ou tem probabilidade maior de encontrar pessoas com baixa autoestima ou sentimento de inutilidade, que são fatores de risco para os transtornos mentais e para os comportamentos autolesivos. Então, a coesão familiar, um ambiente harmonioso, com diálogo, é um instrumento importantíssimo para que a família construa uma autoestima, estabeleça sua identidade e desenvolva a capacidade de adaptação, chamada resiliência, e outras habilidades sociais e emocionais. A família deve aprender a respeitar e a valorizar seus filhos. Deve também utilizar uma comunicação clara e acolhedora, reforçando os comportamentos positivos dos filhos. As relações familiares precisam ser fortalecidas para que assim haja redução da chance de adoecimento mental
e um aumento da capacidade de enfrentar as dificuldades da vida sem recorrer a comportamentos arriscados. E aqui eu não estou culpabilizando os familiares de quem se automutila, uma vez que a automutilação é um problema de múltiplas causas. O que eu estou dizendo é que o suporte familiar é um fator de proteção, é um fator a mais e que pode ser aumentado, e a falta de suporte familiar é um fator de risco que pode ser reduzido. Como trabalhar o tema automutilação nas escolas? A automutilação nos adolescentes cumpre a função de regular as emoções, aliviar sensações de vazio ou indiferença e cessar sentimentos ou sensações ruins. São os reforços automáticos. Como também para tentar controlar situações externas, são os reforços sociais. A prevenção da automutilação precisa de medidas universais, voltadas para jovens em geral e também direcionadas para aquele grupo já de alto risco. A gente divide em prevenção primária, que é quando as políticas são baseadas em ações direcionadas a grupos que não apresentam dificuldade e nem problemas no comportamento. A prevenção secundária são medidas preventivas voltadas para a população que já exibem sinais precoces de problemas psicológicos. E a prevenção terciária constitui o mais específico de todos os níveis. Busca minimizar os efeitos, bem como reduzir as consequências de doenças já instaladas. As propostas em todos os níveis devem ser voltadas para condicionar habilidades alternativas para o enfrentamento, promover a reflexão e a conscientização de funções, papéis e de responsabilidades dos sujeitos e superar os estigmas relacionados ao tema junto com a equipe escolar. Uma das principais formas de prevenção das escolas é a capacitação da equipe escolar, que pode atuar com mais efetividade na identificação, no acolhimento e no encaminhamento dos casos de comportamento autolesivo. Profissionais que lidam com jovens devem desenvolver habilidades para identificar os jovens que exibem sinais e sintomas de doenças mentais, como depressão, ansiedade, uso e abuso de substâncias e pensamento suicida. Depois de identificados, os jovens devem ser orientados e motivados a procurar uma ajuda profissional. E, quando necessário, devem ser encaminhados para um serviço médico. Tem que acompanhar aí junto, sem o risco de cometer erros e cair na armadilhas de tentar diagnosticar o problema ou dar conselhos que podem agravar o quadro. O treinamento dessas habilidades aumenta o conhecimento sobre os comportamentos autolesivos, impacta nas crenças e atitudes sobre a prevenção à automutilação e ao suicídio também, e reduz estigmas sobre esses temas. Crianças e jovens que se sentem vinculados à escola são menos vulneráveis e, por isso, menos propensos a praticar e a sofrer bullying. E se envolvem mais em comportamentos saudáveis e se envolvem menos em comportamentos de risco, como abuso de substâncias, em automutilação, sexo precoce e sem proteção, em violência urbana. E os programas que foquem em permitir a participação dos alunos nas tomadas de decisão e na interação com as normas e os valores da escola também podem aumentar a conexão do aluno com a comunidade. Além disso, capacitar professores a identificar os alunos que precisam de ajuda e capacitá-los a oferecer tal auxílio também pode ser uma estratégia útil a ser tomada. E como abordar crianças e adolescentes? Porque cada faixa etária tem uma maneira específica. Por exemplo, crianças de 4 a 8 anos, normalmente a gente tem que falar com elas sobre os sentimentos, ajudá-las a identificar as emoções e a compreender o que está sentindo e o que está pensando. Encorajar a expressar seus sentimentos, seja por palavra ou por outros meios, como escrita, desenho ou outros métodos que permitam a expressão das emoções de maneira saudável. Ajudar a criança a compreender que sentir emoções desconfortáveis, como tristeza, raiva, é algo que pode acontecer às vezes, porém, elas não podem ser tão intensas. E quando isso acontece, tem que procurar ajuda do psicólogo, do médico psiquiatra. Buscar assegurar que a criança não tenha acesso a materiais que possam se machucar,
Tentar conectar com a criança em diferentes atividades que está disponível para dar suporte. Ensinar a criança a identificar adultos que possam confiar. Mostrar que caso esse adulto não consiga ajudar, provavelmente outro adulto poderá ajudá-la. E com as crianças maiores, né, as crianças e adolescentes de 9 a 13 anos? Nós devemos ficar atentos aos sinais depressivos que elas possam apresentar e conversar com elas sobre isso. Essa fase do desenvolvimento pode vir com muitos fatores estressores e por isso a gente tem que tentar abordar esse tema com a criança e com o adolescente e enfatizar que alguns comportamentos de risco, como usar álcool, droga, não são boas estratégias para lidar com os estressores e com as emoções. Ajudar a criança e o adolescente a reconhecer emoções, pensamentos, comportamentos que possam ser alarmes para problemas de saúde mental, encorajar essas crianças e adolescentes a expressar seus sentimentos, oferecer uma escuta sem julgamento, uma escuta atenciosa para os problemas enfrentados pela criança e adolescente. E o que a gente faz para conversar com os adolescentes maiores, 14 a 18 anos? A gente tem que reconhecer os sinais de depressão e ajudá-los caso exista. Abordar de uma maneira aberta o que ele está sentindo, o que ele está pensando, oferecer apoio para que possa se expressar livremente, sem criticar, sem julgar, escutar o que ele tem para dizer, ser empático, se colocar no lugar dele, né? Não apenas oferecendo estratégias para resolver os problemas, porque a gente pode simplificar muito. Fique atento, fique alerta para os sinais de alerta verbal ou comportamento de autolesão. Como a sociedade civil pode ajudar? Associações e fundações desempenham um papel relevante no enfrentamento à automutilação. Como, por exemplo, a gente tem a campanha do Setembro Amarelo, que é uma parceria da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, junto com o Conselho Federal de Medicina, CFM, e outras instituições voltadas à implementação de ações de prevenção à automutilação e ao suicídio. Uma das estratégias é o esclarecimento e a desmitificação das temáticas junto à população por meio das mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram. E por falar em mídias sociais, não podemos esquecer da influência delas nos comportamentos autolesivos. A internet possui um impacto significativo no comportamento autolesivo, tanto na identificação e prevenção, como também no incentivo e na propagação do comportamento. A internet possui um papel importante na identificação e na prevenção de comportamentos autolesivos. Mas é importante destacar que há pontos positivos e pontos negativos do impacto da grande quantidade de informações à nossa disposição. Atualmente, metade da população mundial tem cadastro em uma rede social. Isso mostra o alcance e o impacto de um conteúdo publicado pode atingir tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, de contribuição negativa, a internet pode divulgar, propagar brincadeiras que na verdade são crimes, como o desafio ou jogo da baleia azul, que incentiva os comportamentos autolesivos e até o suicídio. Além de cyberbullying, auto-cyberbullying, que é quando acontece a automutilação digital. Né? Basicamente, a conduta se destina a postar ou enviar, compartilhar anonimamente na internet, especialmente em redes sociais, fotos ou mensagens agressivas contra si próprio. O indivíduo é autor e destinatário da mensagem. Envia ameaças ofensivas para o seu próprio perfil, criado em uma rede social, muitas vezes para confirmar se suas percepções negativas sobre si mesmo são verdadeiras. E se forem, a tendência é que o sofrimento aumente e que a automutilação, que antes era digital, passe a ser automutilação física. Outro efeito ruim da internet é o efeito de contágio, que resulta no crescimento do número de casos de autolesão em jovens após a divulgação de fotos ou vídeos de lesões, como também ocorre nos suicídios, quando é relatado de uma forma inadequada. Porém, não temos só coisas ruins, né? Temos as contribuições positivas.
E nisso a gente pode citar, por exemplo, a facilidade de acesso ao conhecimento e a conscientização coletiva. É um meio de divulgações de políticas sociais, de prevenção e enfrentamento à automutilação e de promoção de saúde mental. E aqui eu quero enfatizar o projeto Acolha a Vida, o projeto Mentalize, um sinal amarelo para atenção à saúde mental. Ambos esses projetos voltados para a promoção de saúde mental e prevenção à automutilação e ao suicídio. A internet pode ajudar, inclusive, a derrubar estigmas e tabus. A conscientização de toda a sociedade é uma medida importante de prevenção. É preciso educar, falar, esclarecer mitos e conhecer verdades sobre esse tema. Alguns mitos que precisamos esclarecer. Exemplos. Pessoas que praticam autolesão estão tentando cometer suicídio, mas não têm coragem. Mentira. Pessoas que praticam autolesão sem intenção suicida não têm intenção de tirar a própria vida. Na verdade, eles estão, por meio desse comportamento, lidando com a dor que sentem. Muitas vezes elas estão procurando ajuda com esses atos. Outro mito. Quem tem intenção de causar a própria morte faz tentativa de suicídio e não de automutilação. Outro mito. Os jovens que praticam autolesão estão tentando chamar a atenção dos pais. Mentira. A maioria dos jovens que praticam autolesão se esforçam para esconder dos adultos as lesões, principalmente dos pais. Pode ser uma tentativa para obter ajuda. Outro mito. Se as feridas são superficiais, a autolesão pode ser só uma fase, vai passar. Na verdade, a severidade do dano causado tem muito pouco a ver com os sentimentos da pessoa que a praticou. O limiar de dor varia de indivíduo para o outro e diferentes métodos são usados para a prática da autolesão. Quando se vê alguém com esse comportamento, deve-se levar a sério e oferecer ajuda. Além de tudo, o que já vimos, você precisa compreender também quais são as políticas públicas e as medidas legais de amparo para pessoas que tiveram comportamentos autolesivos. Elas são fundamentais para a prevenção e para ações assertivas de tratamento. Sobre as políticas públicas e medidas legais de amparo. A Lei nº 3.819, de 2019, instituiu a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que prevê a atuação dos estados, junto com o Distrito Federal e todos os municípios. A lei exige a participação da sociedade civil e de instituições de caráter privado para implementação de suas ações. Foi um importante passo para a intervenção e prevenção de comportamentos autolesivos. Consiste na notificação dos casos. E uma vez identificado o comportamento de autolesão, a escola, a universidade, o posto de saúde, a clínica, o hospital deve notificar essa situação à autoridade sanitária competente ou ao conselho tutelar quando for criança ou adolescente. Deve-se preencher a ficha de notificação de violência interpessoal ou autoprovocada e encaminhá-la ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica de acordo com as orientações definidas por cada Secretaria Municipal de Saúde. No caso da violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio, as notificações devem ser feitas de forma sigilosa e imediata, dentro das 24 horas. Logo quando a gente ficar sabendo, tomado conhecimento sobre a tentativa de suicídio ou de automutilação. O caso deve ser notificado pelo meio mais rápido disponível, garantindo assistência pela rede de atenção à saúde. A comunicação pode ser feita via telefone ou via e-mail, com o envio posterior da ficha de notificação. No caso de crianças e adolescentes, as autoridades competentes, como o Ministério Público e o Conselho Tutelar, devem ser comunicados. Eu quero frisar isso. A notificação adequada tem como objetivo auxiliar no conhecimento sobre os casos de automutilação e ajudar a traçar políticas públicas para a prevenção desse comportamento. Por isso, deve ser realizada seguindo os passos mencionados.
Outra importante vitória foi contemplar o atendimento dos casos de violência autoprovocada como obrigação do plano de saúde. Então, o plano de saúde não pode recusar atender o paciente porque ele provocou aquela lesão. E, por fim, quero destacar que é crime instigar, induzir e auxiliar tanto na automutilação quanto no suicídio. Ficamos por aqui. Lembrando que, além das videoaulas de prevenção à automutilação e ao suicídio, também temos textos em fascículos e cartilhas para adolescentes de 11 a 14 anos, para adolescentes de 15 a 18 anos e para os adultos. É hora da revisão. Hoje compreendemos que a família e a sociedade têm um papel fundamental no tratamento e na prevenção de pessoas com comportamento de automutilação. Importante mencionar que a automutilação em si não é um transtorno mental. Trata-se de um sintoma, efeito ou consequência de uma situação de conflito, na qual o indivíduo passa por extremo sofrimento emocional e, em razão disso, pode vir a manifestar um quadro patológico associado. Nas escolas, há a prevenção primária, secundária e terciária, e que ações sociais como o Setembro Amarelo são fundamentais para provocar a sociedade e ajudar nesta causa. Descobrimos que a internet não tem apenas contribuições negativas quando o assunto é a mutilação. A internet pode ser de grande ajuda para a promoção de políticas sociais de prevenção e de enfrentamento à automutilação. Além disso, você tomou conhecimento das políticas públicas que, através de ações e leis, têm fortalecido essa batalha contra a automutilação. Chegamos ao final dessas 2 aulas dedicadas à prevenção à automutilação. Esperamos que você tenha absorvido muito bem os conteúdos para que você possa auxiliar na identificação e no amparo às pessoas com esse comportamento. Lembre-se de acessar o seu ambiente virtual de aprendizagem para ter acesso ao material complementar e apostila deste tema. Encorajamos você a multiplicar e formar outras pessoas de sua comunidade com as informações que aprendeu aqui. Contamos com você para essa luta.